Olá, meu nome é Ariane, sou médica radiologista, com subespecialidade em radiologia abdominal e vou dar início aqui para vocês ao nosso curso de aperfeiçoamento em ultrassonografia transvaginal. A primeira aula nós vamos abordar sobre a técnica do exame, anatomia e malformações uterinas. Bom, esse desenho aqui é um desenhozinho esquemático da anatomia pélvica. Aqui a gente vê o útero, a região do fundo do útero, o corpo do útero, aqui seria a região ístmica, aqui já é o colo do útero, certo? Aqui a gente vê o ovário direito e o ligamento ovariano. Aqui a gente vê a trompa de Falópio, as divisões da trompa, a gente vê aqui nessa outra imagem, istmo, ampola, infundíbulo, aqui as fímbrias. E aqui a gente vê o ligamento suspensor do ovário, mesovário, e aqui alguns vasos ovarianos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a técnica de exame e anatomia do útero. Vamos começar pela avaliação uterina. Bom, o ultrassom é a modalidade de imagem mais adequada para a avaliação do útero, Como a avaliação inicial é a modalidade de escolha. A abordagem ultrassonográfica do útero pode ser tanto por via transabdominal quanto por via transvaginal. Em que situação a gente vai usar a via transabdominal? Em caso de grandes massas uterinas, como por exemplo grandes miomas ou grandes massas anexiais, que ultrapassam os limites da pelve. Aí é importante a gente utilizar a via transabdominal com aquele mesmo transdutor que a gente usa para fazer o ultrassom de abdômen total. E a abordagem transvaginal é a preferida. Por quê? Porque tem uma maior resolução. Então a gente consegue ver os órgãos pélvicos com maior detalhamento na abordagem transvaginal. Quando a abordagem transvaginal não é viável, pode ser utilizada a abordagem transretal ou mesmo translabial. Aqui a gente tem algumas indicações, as principais indicações do ultrassom pélvico. Pacientes que estão investigando dor pélvica, estão investigando dismenorreia, atraso menstrual, sangramento pós-menopausa, avaliar o DIU, se ele está bem posicionado, avaliar anomalias uterinas congênitas, rastreio de malignidades e etc. Aí são várias as indicações e o ultrassom consegue ser útil no diagnóstico de vários questionamentos clínicos, Ele consegue dar essas respostas em várias situações. Durante a preparação para o exame transvaginal, o que a paciente tem que fazer? Primeiro, esvaziar a bexiga, depois deitar em decúbito dorsal com as pernas fletidas e o períneo tem que estar bem na borda da maca. Se o serviço de radiologia que você trabalhar, seu consultório, tiver uma maca ginecológica. Se não tiver, pode ser usada uma almofada, que pode ser colocada embaixo do bumbum da paciente, e a paciente deve colocar o bumbum na ponta da almofada. Se for feita a avaliação via transabdominal, aí tem que estar com a bexiga cheia, é realizado em decúbito dorsal com as pernas relaxadas. Em relação às técnicas de varredura para avaliação do útero, o primeiro plano que tem que ser avaliado é o plano sagital mediano. Para a gente conseguir colocar o útero nesse plano, esse marcadorzinho aqui que vem no transdutor, ele tem que estar aqui na posição 12 horas. Essa é a imagem que a gente vê na
no plano sagital mediano, né? Aqui a gente vê a região do fundo do útero, o corpo, aqui o istmo e aqui o colo uterino. Aqui a gente vê a bexiga vazia, certo? E a partir desse plano aqui, podem ser feitas as medidas, né, do útero. Essa medida aqui é a medida do longitudinal, vai desde o fundo até o orifício externo do colo. E aqui é a profundidade, que é perpendicular a essa outra medida. Vai desde a parede anterior até a parede posterior. Aproveitar também, avaliar o endométrio. A medida do endométrio tem que ser feita também nessa posição, de anterior para posterior. Aqui a gente vê um pouquinho da bexiga, está um pouco cheia, né, nesse caso. Depois, para avaliar o útero, no plano transversal, você roda o transdutor 90 graus, no sentido anti-horário. E aí a gente faz a medida do plano transversal, que vai aqui da direita para a esquerda. Só lembrando, gente, que em radiologia, direita e esquerda é trocado. Então, aqui é o lado direito da paciente, aqui é o lado esquerdo da paciente. E o que é que a gente tem que avaliar quando vai avaliar o útero, né? As dimensões uterinas, a orientação, flexão e inversão, eu vou já explicar um pouquinho sobre isso. A espessura do endométrio, as anomalias, né, as anormalidades que tiver do endométrio, do colo uterino, do corpo uterino, a mobilidade uterina, utilizando a outra mão no abdômen. O útero normal, ele é localizado, né, entre a bexiga e o sigmoide. Ele é composto por essas partes aqui, que eu já citei, né, na anatomia, e um endométrio. Aqui a gente vê as medidas, né, nas nulíparas, mais ou menos as medidas uterinas nas nulíparas e nas multíparas, qual a variação, né, de medidas em relação ao comprimento, profundidade e largura do útero. A morfologia uterina, ela muda conforme a idade. Na infância, a gente tem essa proporção aqui, corpo-colo de 1 para 2, ou seja, o colo é bem grande e o corpo é bem pequeno. Quando chega na adolescência, já começa a mudar, fica na proporção de 1 para 1. Já na idade adulta, fica na proporção de 2 para 1, né? O corpo para o colo, e se for uma multípara, essa proporção é ainda maior. Mais uma vez aqui, a gente vê toda a anatomia aqui do útero, no fundo, colo do útero. Aqui a gente vê o reto sigmoide, ó, a medida do endométrio. Aqui a gente vê o fundo de saco. Aqui a bexiga. Dá para ver outras estruturas aqui, né? Que tem que ser, você pode avaliar. Inclusive, se o paciente for fazer um ultrassom para pesquisa de endometriose, né? Uma das coisas que tem que avaliar é aqui o reto sigmoide. Aqui, o útero, né? A gente vê a localização, né? Está localizado entre o reto sigmoide e a bexiga. Bom, em relação aos conceitos, né, de flexão e inversão uterinas. Flexão é quando existe uma angulação, né, entre o colo e o corpo uterino. Por exemplo, esse caso aqui, existe uma angulação anterior e o fundo uterino ele está para frente, né? Então, esse útero aqui, ele é anterofletido. Nesse caso aqui, o fundo uterino ele está flexionado para trás. Existe uma angulação entre o colo e o corpo, e o fundo uterino está flexionado para trás. Então, ele é retrofletido.
Já a questão da versão é o seguinte, é quando o fundo uterino ele está mais próximo da bexiga, ele é chamado de antivertido, mas a angulação, aqui praticamente não tem angulação entre o colo uterino e o corpo. E o útero retrovertido, o fundo uterino está distante da bexiga, e aqui do mesmo jeito, você não tem uma angulação. E vai existir também a situação, né, como nesse caso aqui, que a gente tem o útero flexionado anteriormente, então ele é anterofletido e ele é anterovertido também. Então a gente falaria que esse útero aqui está em antiversoflexão. E esse daqui tem tanto retrofletido quanto retrovertido. Então a gente pode dizer que ele está em retroversoflexão. Tá, as duas coisas. O miométrio é um músculo que compõe, né, a maior parte do útero. Ele é um músculo liso com alguns vasos sanguíneos de permeio. Ele é menos ecogênico que o endométrio. Ele é dividido nessas camadas, né, a camada interna, que é a juncional, ela é bem fina e hipoecogênica. Tem a camada central, que é mais espessa e homogênea, e a camada externa, que também é fina e hipoecogênica. E os vasos arqueados separam as camadas central e externa do miométrio. Aqui, ó. Aqui a gente tem um útero, né, no plano sagital mediano. A gente vê aqui o endométrio. E aqui, ó, a gente vê as camadas aqui, ó. Aqui é a camada mais interna do miométrio. Aqui a camada média, que fica entre essa camada interna e os vasos arqueados. E aqui a camada mais externa. O endométrio. O endométrio ele sofre alterações significativas durante o ciclo menstrual. Logo após a menstruação, pelo fato dele descamar, ele fica bem fininho. Então a gente vê no ultrassom como uma linha ecogênica fina, de 3 a 8 milímetros. No decorrer da primeira fase do ciclo, que é a fase proliferativa, esse endométrio ele vai crescendo e ele vai, quando chega próximo ao final dessa fase, ele vai adquirir, ele vai se tornar um espessamento trilaminar, né? com essa espessura de 8 até 16 milímetros. Já na fase secretora, né, pós-ovulação, ele vai ficar uniformemente ecogênico. E na menopausa ele fica bem fininho, né? Em geral, 4 milímetros, alguns autores falam 5, até 5. Aqui a gente demonstra bem. Aqui essa é a fase pós-menstrual, o endométrio está bem fininho, só essa linhazinha aqui. Aqui na fase proliferativa tardia, né, que a gente vê o endométrio trilaminar, tem essas 3 lâminazinhas. E aqui já na pós-ovulação, o endométrio ele fica todo hiperecogênico, perde esse aspecto trilaminar. Já na fase secretora. O colo do útero. O colo do útero ele é dividido em 2 partes, na ectocépse e na endocépse. E no meio dele tem um canalzinho, né, que é o canal endocervical. Para avaliar o colo uterino, também é interessante avaliar no plano sagital mediano. Para avaliar, você dá uma puxada no transdutor para trás, certo? E é muito frequente a gente ver aqui no colo uterino esse cisto de Nabor. Boa parte das mulheres tem isso daqui, tem esses cistinhos, são cistinhos de retenção. Não é obrigado a descrever, né, no relatório, certo? Aqui no meio é o canal endocervical. Ainda dentro da parte uterina, né, vamos aproveitar e falar um pouco das malformações uterinas. As malformações uterinas, né, elas têm uma prevalência geral desconhecida,
mas naquelas mulheres com perdas gestacionais recorrentes, né, cerca de 8 a 10% delas têm alguma malformação uterina. Essas pacientes, elas têm um risco aumentado de infertilidade, de aborto, de parto prematuro, perda fetal, má apresentação fetal e cesariana. O diagnóstico preciso é muito importante, porque dependendo da malformação, existe uma conduta diferente para cada uma delas. O ultrassom 2D ele tem uma boa sensibilidade, porém ele é limitado para diferenciar os diferentes tipos de anomalias. E o ultrassom 3D ele é muito bom, ele consegue dar esse diagnóstico mais preciso, né? Em caso de dúvidas também pode-se indicar uma ressonância. A ressonância é um excelente método para a gente avaliar as anomalias uterinas. Bom, aqui a gente tem um ultrassom 3D de um útero normal. O que a gente tem que avaliar no útero para saber se ele tem alguma anomalia ou não, né? A gente tem que avaliar aqui a região da serose. O útero normal ele tem essa serose aqui, ó, ou retinha, ou então com essa convexidade aqui. E também a gente tem que avaliar o fundo do endométrio. E a gente traça essa linha entre os dois ósseos e essa distância aqui. Então, é importante fazer essa avaliação desses três elementos, do fundo do endométrio, dessa linha e da região do fundo da serose uterina, para a gente chegar a um diagnóstico. Segundo a American Fertility Society, né, as anomalias uterinas são classificadas, né, nesses tipos, né, agenesias e hipoplasias, útero unicorno, útero de Delfo, útero bicorno, útero septado, útero arqueado e anomalias relacionadas com a síndrome de exposição de dietilestilbestrol. Aqui a gente tem uma tabela, né, retirada do livro de ultrassonografia na prática, que eu deixei nas referências, tá certo? Aqui a gente resume cada tipo, né, de anomalia uterina. Então, como eu falei para vocês, é importante a gente avaliar o endométrio fúndico e a serosa fúndica para a gente classificar a anomalia uterina, certo? Em geral, como eu falei, no útero normal, você tem no endométrio fúndico uma linha reta ou convexa, e na serosa fúndica ou uniformemente convexa, ou pode ser retinho, ou no máximo um abaulamentozinho menor do que 1 centímetro, certo? O arqueado, ele vai ter a serosa fúndica igual ao normal, porém, ele pode ter uma curvatura fúndica côncava com ponto central do abalamento em ângulo obtuso, ou então um abalamento menor que 1 centímetro. Eu vou já mostrar aqui nas imagens. Ó, o útero normal, ele tem que ter essa serose aqui ou côncava ou convexa, ou então no máximo pode ter uma indentaçãozinha aqui, inferior a 1 centímetro. Aqui o endométrio retinho, ou abauladozinho, ou praticamente reto aqui. Já o arqueado, o que aconteceu aqui? A serose dele está convexa, ótimo, ou está retinho, ou então pode ficar retinho. E aqui na região fúndica do endométrio, né? Esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser obtuso. E essa distância aqui, quando você traça uma linha entre os ósseos e mede a distância dessa linha até o endométrio, essa distância tem que ser menor que 1 centímetro. Isso aí é um útero arqueado, certo? Um útero, ele chama de subseptado, mas pode ser septado incompleto também.
né? O útero apresenta um septo que não chega até o colo uterino. Mas o ângulo, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser um ângulo agudo, diferente desse aqui que é obtuso, né? Então, o septado incompleto, esse ângulo aqui tem que ser agudo, e essa distância aqui tem que ser maior que 1 centímetro, certo? E a serosa fúngica, ela é ou uniformemente convexa ou com abaulamento menor, né, que 1 centímetro, como os outros, como o arqueado e como o normal. Já o septado, a diferença para o septado incompleto é que esse septo ele chega até o final. Aqui, ó, septado completo, ele chega até o colo. Chegou até o colo uterino. Mas olha a serosa dele. Aqui, no caso, a serosa dele tem uma pequena indentaçãozinha, que eles chamam. Só que essa indentação aqui, ela é menor que 1 centímetro. Certo? Já o bicorno, o útero apresenta 2 cornos uterinos bem formados, né? Com 2 cavidades que geralmente se comunicam na região istmica ou então na região cervical. Aí aqui começa a alterar a serosa fúngica. Você tem um abaulamento fúngico maior que 1 centímetro, dividindo os 2 cornos. Aqui, ó. Esse abaulamento aqui, ó, maior, quando você mede, se traça uma linha aqui, você mede daqui para essa linha, isso aqui dá mais de 1 centímetro, essa distância aqui. E a gente vê aqui as 2 cavidades uterinas e essas cavidades se unem aqui na região istmica, certo? Aí aqui continua. Então, qual a diferença do bicorno para o septado incompleto? Né? A diferença é aqui, ó, a serosa uterina. Aqui tem essa indentação, né? Essa indentação, e aqui não tem, aqui é retinho. O didel são 2 cornos uterinos bem formados e bem separados, certo? As 2 cavidades que estão separadas e não se comunicam. Ó, aqui você vê a cavidade, ó, indo até o colo, a cavidade da direita e a cavidade da esquerda. Elas não se juntam. Isso aqui é o útero de Delphi. E por fim, o útero unicorno, que pode ter ou não associado um corno rudimentar. É uma cavidade uterina bem formada e única, com a porção intersticial da trompa de Falópio e contorno fundo côncavo. E o abaulamento côncavo, ele é maior que 1 centímetro, separando, né, o corno que se formou com o corno rudimentar. Chamam também, gente, de morfologia em salsicha. Ó. Olha essa cavidade aqui uterina. Olha a diferença da cavidade uterina normal. A morfologia aqui do endométrio, né? Olha essa cavidade aqui, ó. Então, aqui, caso haja dúvida, só reforçando, você pode sugerir uma ressonância, tá certo? Porque muitas vezes no ultrassom normal 2D não dá para saber, né? Porque a gente não consegue ver com detalhe o contorno, né, da serosa. Então, às vezes fica a dúvida e você pode indicar uma ressonância. Agora vamos falar um pouco de técnica de exame, né, dos anexos. O ultrassom também é muito bom para avaliação, né, da região anexial, para rastrear patologias ovarianas. Ele apresenta baixo custo, tem uma alta resolução, né? A gente pode associar o Doppler para fazer essa avaliação. E lembrando, né, relembrando, transvaginal com bexiga vazia, o transabdominal com bexiga cheia, utilizando a bexiga como janela. Aqui são imagens ultrassonográficas, né, de um ovário normal. Um ovário normal ele apresenta folículos, pode apresentar um corpo lúteo também. Essas bolinhas bem pretinhas, né, são folículos, é normal.
tá bom? Aqui a gente vê a localização do ovário, né, que é medial aos vasos ilíacos internos, aqui, e lateral ao ligamento largo uterino. Para avaliação do ovário, quais os passos a gente tem que seguir? Primeiro, a gente visualiza, né, introduz o transdutor no plano com aquela orientação, né, para avaliação do plano sagital mediano uterino. Depois que está nesse plano, você roda 90 graus, obtém o plano transverso do útero. A partir daí, você vai angulando o transdutor em direção, por exemplo, vai avaliar o ovário direito, angula em direção, aponta o transdutor para o lado direito. E aí a gente vai vendo primeiro o ligamento ovariano, aí vai seguindo, procurando o ovário direito, até chegar no ovário direito aqui. Aí aqui ó, a gente tem uma bela imagem aqui do útero, ligamento ovariano e o ovário. Pronto, cheguei no ovário. Essa mesma manobra para avaliação do ovário esquerdo pode ser repetida apontando o transdutor para o lado esquerdo. O tamanho do ovário, né? Ele varia com a fase do ciclo menstrual e também com a idade. Em geral, o volume é de 2 a 9 centímetros cúbicos, né? As medidas do ovário têm que ser realizadas, né? Você avalia 3 planos: a largura, o comprimento e a profundidade. E essas medidas são obtidas a partir de 2 planos ortogonais. Você mede aqui primeiro nesse plano, depois vira 90 graus, roda o transdutor 90 graus, e aí você mede nesse outro plano. Aí faz a multiplicação dos valores, né? Multiplica por 0,52 e chega ao volume. Agora, gente, eu vou fazer aqui um resumo do que a gente, de todo o exame, né? Para a gente ter um padrão, uma avaliação padronizada da pelve. Porque eu vou dar o passo a passo. Primeiro, tem que fazer o preparo e introdução do transdutor transvaginal, né? O primeiro passo. Então, o transdutor transvaginal é na forma de um cilindro. A frequência varia. A frequência do transdutor ela varia de 12 a 15 MHz. Ele é composto por uma sonda, ponta do transdutor, o cabo e o conector. E apresenta um marcador. Esse marcador a gente se utiliza para a gente se orientar. Ele é localizado na face dorsal da sonda. A partir desse marcador é que a gente sabe se a gente está na posição longitudinal ou transversal, tá bom? E também o exame idealmente pode ser feito numa maca ginecológica, mas se não tiver, como eu falei, você pode usar uma almofada e colocar por baixo do bumbum da paciente. Bom, aqui a gente tem a imagem, né, do transdutor, né? Aqui, ó, aqui é o cabo, aqui o conector, aqui vai conectar no aparelho mesmo de ultrassom. Aqui a ponta do transdutor, né? Aqui é o marcadorzinho e aqui é a parte onde você vai manusear. E você vai introduzir na vagina da paciente essa parte aqui. Essa parte aqui. É importante conversar com o paciente, perguntar a história clínica dessa paciente, qual o motivo do exame, ver o pedido médico, se tem descrito alguma coisa, o que é que ele está investigando, perguntar a data da última menstruação, perguntar a paridade, também é importante, antecedentes cirúrgicos, uma boa história clínica da paciente. O transdutor ele deve ser protegido com preservativo e você coloca o gel tanto dentro do preservativo quanto por fora.
tá? Na aula prática a gente vai ver isso direitinho. A paciente, ela tem que estar com a bexiga vazia. O médico tem que usar luvas para manusear o transdutor. E antes de introduzir o transdutor, tem que avisar a paciente, né? Avisar, ó, Dona Maria, eu já vou introduzir o transdutor, para a paciente não se preparar, ficar relaxada, né? Não se assustar. E aí, você pode introduzir na vagina, mantendo o marcador às 12 horas, apontando ligeiramente para baixo, porque a gente sabe que a vagina é um pouco inclinada, né? Você aponta um pouquinho para baixo. Aqui, ó. Colocou a camisinha, aí você coloca um pouquinho de gel por dentro aqui, e depois você coloca gel aqui por fora. O médico deve usar as luvas e o marcadorzinho voltado aqui para cima, né? Às 12 horas. E quando estiver introduzindo o transdutor, ele deve ser introduzido com modo tempo real e não no freeze, porque você já vai avaliando, né, o colo uterino e o fórceps vaginal. Bom, já introduzi o transdutor, agora vamos para o segundo passo, que é chegar no plano sagital do útero, né? Como a gente viu em slides anteriores, né, o transdutor tem que estar com o marcador às 12 horas. Aí você já avalia se o útero é antivertido ou anterofletido, né? E aí, se ele for antivertido, anterofletido, o útero, o fundo uterino já vai aparecer do mesmo lado da bexiga, aqui ó, bexiga, ó, o fundo do útero onde ele está. E se for retrofletido, retrovertido ou retrofletido, o fundo uterino aponta para trás, ele está para cá, ó. Em vez dele estar assim, ele está assim, apontando para trás, no lado oposto. Aí, depois de fazer essa avaliação, né, você vai fazer as medidas uterinas, como eu já ensinei para vocês, como é, né, longitudinal e anteroposterior, e já avalia aqui o endométrio, né, se tem a espessura, e avalia também, procura se tem anormalidades, né, aqui uterinas ou miometriais, né, se tem mioma, ou se tem um pólipo, se a espessura está boa, etc. Depois você vira, roda 90 graus, aí chega nesse plano transversal, já faz essa medida. Esse plano é bom para a gente identificar malformações milerianas, porque é nesse plano que a gente vê 2 ecos endometriais na região fúndica, né? E aí já começa a suspeitar, né, de útero septado, bicorno ou de Delphi. Depois a gente parte para a avaliação dos anexos direito e esquerdo. E aí a gente avalia o ovário, a tuba e qualquer outra anormalidade das estruturas adjacentes. A tuba normal não é facilmente vista no ultrassom, a gente consegue ver mais se ela estiver preenchida com líquido ou então estiver espessada devido a um processo inflamatório. E o ovário normal ele tem uma morfologia ovoide com numerosos folículos. Como eu falei, né, para ver o ovário direito, você aponta o transdutor para a direita, aí você começa a ver aqui o ligamento ovariano, depois vai aparecer o ovário aqui, e para ver o ovário esquerdo, você aponta para o lado esquerdo, faz o mesmo procedimento, só que para o lado esquerdo. Aqui a gente tem uma imagem, né? Uma imagem que a gente tem uma noção aqui da anatomia, né? O útero aqui no transverso, o ovário direito, o ovário esquerdo. Aqui os ligamentos, né? Ovarianos. Por fim, a gente faz a retirada do transdutor transvaginal.
a gente segura o transdutor de forma a manter a capa de proteção, que é a camisinha. A capa de proteção ela pode ser removida com o transdutor fora do canal vaginal e descartada em recipientes apropriados. Depois, né, esse transdutor tem que ser feita a limpeza dele com produtos específicos, né? É importante a higienização do transdutor, né, entre os exames, para evitar, né, alguma transmissão de algum processo infeccioso. E depois de concluir o exame, a gente vai escrever o relatório. O relatório ele tem que conter a identificação da paciente com o número, com o nome, o número de identificação, que é o prontuário, a idade, né? Pode ser também a data de nascimento, a paridade e a data da última menstruação. Pode também colocar no relatório a indicação do exame. Não é obrigatório, mas pode colocar. O relatório, né, tem que conter toda a avaliação dos órgãos pélvicos, a avaliação do útero, dos ovários, né? Avaliar também o fundo de saco, as medidas do útero e do ovário, se o fundo de saco tem líquido ou se tem alguma outra coisa, algum nódulo. Tem que avaliar se o útero tem nódulos, né, ou se tem massas anexiais. Se tiver alguma alteração, né, algum nódulo, esse nódulo tem que ser descrita a localização, as características desse nódulo e as medidas nos 3 planos do nódulo. E por fim, a gente faz, né, a impressão diagnóstica, que é a conclusão, que é um resumo, né, dos principais achados de exame no final. Aqui são os principais referências que eu utilizei para a nossa aula. Obrigada.